na Caviar com Rapadura também, que foi Viver por Você, que eu gravei com Caramba. Berg e Rabelo, música de Marquinhos Maraial e Lala Menezes. E Deus me deu essa chance de ter uma segunda oportunidade de gravar uma música que tocou muito também em várias regiões. E aí foi quando eu me consagrei de fato no forró. Esse homem é uma loucura em minha vida. Eu não tinha costume com aquela ascensão, com aquele sucesso. Eu não tinha costume com aquilo. E olhe que não foi o auge da brucelose nessa época. Era uma banda que fazia muito sucesso já, tocava demais, mas não foi nessa época o auge, não. O auge dela veio depois, com Ana Sol cantando outra música, que foi justamente Te Amo Demais. Né? Sede de Te Amar tocou muito, nós fizemos muitos shows, foram 3 anos e meio fazendo muito show, viajando bastante, mas ainda não era o auge e eu já estava me sentindo cansada, muito responsável pela minha família. Aí juntava as coisas da banda com os problemas da minha família também. Saí, o meu pai adoeceu nessa época, eu passei um tempo em casa e depois de um tempo, eu não lembro quem foi, como foi, surgiu um convite para eu ir para a banda Flor da Terra, o Forró da Condenada, Juazeiro do Norte. E aí fui. Forró da Condenada. Saí da Brucelose, que era uma banda de um extremo sucesso. Condenada já tinha feito um sucesso antes, mas não estava tão... Que era com aquela música Condenada, Condenada, Sua Condenada. Não era tanto sucesso, mas a banda estava se mantendo, estava bem. E foi quando eu conheci os dois meninos, os irmãos, Kelvis e Kelps. Os irmãos que posteriormente foram para Caviar comigo. E aí passei 8 meses no Forró da Condenada. Cheguei a gravar um CD lá com os meninos. Gravei algumas coisas com... Eu acho que foi um CD que eu gravei. Algumas coisas que eu gravei com os meninos. Passamos 8 meses por lá. Eles já estavam quando eu cheguei. E aí eu me agreguei aos meninos e formamos um trio no Forró da Condenada. E aí a banda abria muito para Caviar com Rapadura. Brisa do Lago, acho que era Sítio Siqueira na época. Siqueira. Era... Eu não sei se nessa época tinha o Parque do Vaqueiro ainda funcionava. E os meninos tocavam muito por aqui, a Flor da Terra. E quando eu entrei na banda, eu passei a ficar cantando muito por aqui, nessa região. E, salvo engano, teve um show que fizemos no Brisa do Lago. Era Flor da Terra abrindo para o Caviar com Rapadura. E aí, nessa época, o Zequinha estava lá, vendo o show, e ele botou o olho na gente, porque... Tu se lembra quem que tava lá de cantora? Na época, eu acho que era Joelma, Berg e Alberto, tinha acabado de sair, Alberto River. Tinha saído há pouco tempo da Caviar e só estavam esses dois cantores. E o Jutaí. E onde passou o cantor foi ali, viu? Caviar. Ali foi a faculdade. Minha Nossa Senhora, cantou demais ali. Era o Jutaí, Joelma e Berg Rabelo. E aí o Zequinha queria. Acompanhou algumas coisas da banda. Como a gente dançava muito, eu e os meninos... Era assim um trio, a gente dançava pra valer. Naquela época era o quê? 5 horas de forró, né? 5 horas ali dançando, cantando. A gente mesmo era os bailarinos, era os back, os cantores, era tudo. Então, nós passávamos aquele tempo no palco e ele foi observando aquilo ali, o Zequinha. E aí, teve um dia que ele fez o convite. Eu, como era a mais enxerida dos 3, ele acertou comigo para a gente se encontrar em Recife. Ele tinha uma sede lá no Recife, o Zequinha. A famosa Casona. E a banda tinha uma sede lá. Ele tem uma rádio lá em Recife também, nesse lugar onde era a sede. E aí ele convidou, ele disse, olha, eu queria conversar com vocês. Eu queria trazer vocês para a banda, agora eu só quero se for os 3. Tirou 3 de uma vez da banda. Quem foi que saiu?
Eu, o Kelvis e o Kelvis. Ah, sim. E da caviar. Ele disse, eu quero conversar com vocês, mas eu quero trazer vocês para caviar. Agora eu só quero se for os 3. Tirou os 3 da flor. Tirou os 3 da flor da E terra. tirou alguém da caviar pra vocês entrar? Não. Nós... Foi quantos cantor? 5. Era eu, o Kelvis, Berg e a Joelma. Berg Rabelo. Berg Rabelo. Bem novinho, jovem. Uhum. E aí foi antes de ir pra calcinha. Antes dele ir pra calcinha. Ah. E aí conversamos com o Zequinha. E aí foi aquela agonia pra dizer pra Arnaud. Esse aí é um desfoque da porra, né? Porque eram os 3 cantores e a banda tava tocando direitinho. É uma rasteira grande. E a Arnaud era uma pessoa boa com a gente. Só que aí o que pesou é que os meninos também ajudavam os seus familiares. Era o nosso ganha-pão, era a maneira que a gente tinha de dar uma crescida como profissionais. E aí eu conversei com os meninos, gente, e aí a gente vai ou não vai? Vai ou não vai? Aí um ficava, não, rapaz, vamos não. O outro, não, bora que lá a proposta é boa. Aí o outro, não, rapaz, mas vai sair os 3 de uma vez. Sei que a Arnaud ficou com ódio da gente, um ódio assim da gente. Imagina. Mas saiu os 3 de uma vez e fomos para caviar. Aí eu ainda passei os 3, né, para caviar. E aí nós formamos, o pessoal tinha uma invenção de dizer que era o Quinteto Fantástico, né? O Quinteto Fantástico da Caviar com Rapadura. Quando passou, acho que menos de um ano, nós entramos em 97, aí ficamos 97, 98, quando foi em 99, eu gravei o volume 4 da Caviar com Rapadura. Eu e os meninos gravamos o volume 4. Quando a gente entrou, eles tinham 3 CDs, a Caviar. E aí nós gravamos o volume 4, e aí Deus é tão maravilhoso comigo, com a gente, né? Deus sabe tanto do propósito de cada um. Ele sabe tanto a força que a gente faz, o esforço que a gente faz para chegar em determinados locais, a luta que a gente passa, que aí também veio uma música que me deu um respaldo na Caviar com Rapadura também, que foi Viver por Você, que eu gravei com Berg Rabelo, música de Marquinhos Maraial e Lala Menezes, e Deus me deu essa chance de ter uma segunda oportunidade de gravar uma música que tocou muito também em várias regiões. E aí foi quando eu me consagrei de fato no forró. Esse homem é uma loucura em minha vida, perco o juízo quando a gente faz amor. Viver por você é mais que prazer, é como orvalho numa rosa, em cada manhã, na manhã, de manhã. Pronto, aí foi essa música também que me deu esse respaldo. Eu fui muito feliz, muito privilegiada de poder gravar essa música no 4º CD da Caviar com Rapadura. Tem que respeitar as composições do Marquinhos, né? Marquinhos Maraial. Acho que o Marquinhos Maraial, assim, é um patrimônio, da nossa música brasileira. Ele tá com um estúdio onde ele tem lá um acervo que tem que ser uma casa inteira para tomar conta do acervo que ele tem, de só sucesso. Esse foi só um trechinho do nosso bate-papo. Você clicando aqui embaixo, você assiste a live completa. Aqui em cima, você assiste outro corte. E aqui nessa bolinha, você se inscreve no nosso canal. Me segue lá no Instagram, @ArlindoOrlando.